começar já? Acho que tá pra começar. Quer ficar na frente comigo e fala, não sei, tô nervoso. Hã? Tudo bem. Só, Theo, pode ir. Fala e fala, agora eu vou assistir com você, sabe? Vem pra cá, porque senão você fica muito assim. Não, vou ficar com ele, deixa eu pessoal pro próximo. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença de todo mundo aqui. E agora a gente vai começar uma conversa com o tema da interferência do privado na construção do espaço público, né? E as suas consequências, no que isso resulta. É um tema que a gente vê cotidianamente aqui dentro da nossa faculdade, né? Principalmente nas disciplinas de urbanismo, a gente trata muito disso. Eu acho que nada mais interessante do que trazer as próprias pessoas que estão envolvidas nisso, que estão mobilizadas contra essa questão, para vir e dar uma palavra sobre esse tema, né? Aqui presente a gente tem a repórter Sabrina Duran, que ela também é a criadora do blog da Arquitetura da Gentrificação, ela acabou por esse blog de reportagem super interessante, que para quem não conhece desse mundo acadêmico da arquitetura, vale muito a pena conhecer. Temos também a presença da Dona Celina, que ela participa do Fórum dos Ambulantes, que ela vai dar uma... Assim, são perspectivas que a gente dificilmente aqui na vida acadêmica a gente teria, só que agora eles falariam um pouco mais. E também a presença do Guilherme Lange, que é... Lange ou Lange? Lange, que ele participa dos movimentos de moradia. E a gente vai falar um pouco mais sobre eles, cada um vai falar um pouco mais das perspectivas e dos assuntos que eles vão tratar aqui. Tudo bem? Eu vou passar a palavrinha para a Sabrina. Obrigado. Boa tarde, queria agradecer pelo convite para participar hoje dessa conversa, desse debate. Obrigada pela presença de vocês por estarem aqui agora na hora do almoço, pós-aula, pré-aula, não sei.
E como o Bruno falou, bom, eu criei um projeto jornalístico, de investigação jornalística, chamado Arquitetura da Gentrificação. Um projeto que foi criado em 2012, foi ao ar em 2013, que é a fase 1, e a fase 2 foi em 2014, no ano passado, e ainda está repercutindo, porque a gente publicou um dossiê e tudo mais. Como tem um volume muito grande de informações, vou mostrar muito rapidamente aqui para vocês, porque vocês podem entrar no site, tem todos os documentos lá. Mas é um volume muito grande de informações e de consequências mesmo para a discussão sobre a construção da cidade, né? Essa construção, essa interferência do privado na construção da cidade. Então, em 2013, a gente investigou processos de gentrificação, né, ou de higienização social no centro da cidade. A gente precisou fazer um recorte geográfico, né, porque, enfim, é impossível investigar a cidade inteira, por questões de tempo, etc. E a gente fez um recorte temporal também nas duas últimas administrações municipais, Serra Caçaba, né. Durante as investigações, quando a gente já estava terminando a fase 1, em 2013, a gente nem sabia que ia ter uma fase 2, a gente ficou sabendo de um projeto de requalificação. Quer que eu me faça? Sim? Desculpa, está meio de costa daqui. Então, a gente ficou sabendo em dezembro de 2013 que estava sendo planejado para o Vale do Anhangabaú um projeto de requalificação daqueles espaços, né? Foi uma pessoa que nos avisou por e-mail, que é uma das nossas fontes, e a gente foi ver essa apresentação oficial feita na prefeitura em dezembro de 2013. E foi muito curioso porque estavam presentes à mesa, né, a mesa oficial, o secretário de Desenvolvimento Urbano, um dos diretores da SP Urbanismo, um dos representantes do escritório que foi contratado para fazer esse projeto, que é um escritório dinamarquês, imagino que vocês conheçam, o Gale Architects, um dos sócios fundadores, o David Sim, e um dos diretores, ou enfim, um dos top no escalão do Banco Itaú, que foi quem financiou esse projeto, que não estava dito até então, né, e que foi dito assim muito en passant, e a gente achou bastante curioso, assim. E foi mais curioso ainda ver as projeções que eles fizeram para o Vale do Anhangabaú. Vou mostrar aqui para vocês também, do que eles pretendem fazer no Vale. E o que me pareceu mais interessante é que eles estavam prevendo espelhos d'água, cafés, quiosques para o Vale do Anhangabaú, e em nenhum momento se fala, por exemplo, de banheiros públicos, né? Que é banheiros públicos, digamos, em quantidade suficiente que atenda a demanda daquela região. Não sei se vocês passam com frequência por ali, mas é uma área que tem um volume enorme de pessoas em situação de rua. O centro de São Paulo concentra mais de 50% dessa população, que aumentou nos últimos 10 anos, se não me engano, e também para as pessoas que circulam por ali, que trabalham, etc. Às vezes, para você ir ao banheiro no centro da cidade, você precisa consumir alguma coisa num bar, assim, para poder ir, né? A população em situação de rua não tem essa chance, nem consumindo, porque eles já são barrados na entrada, assim, já não podem entrar. Bom, a partir dessa apresentação oficial, a gente começou a investigar esse projeto, que pareceu muito curioso, né? Para não falar suspeito, a gente achou curioso e começou a investigar e pedimos primeiro o processo administrativo desse projeto, né? Quer dizer, se qualquer entidade, empresa, enfim, faz uma doação para a prefeitura, existe todo um processo burocrático para que a prefeitura aceite essa doação, né? Seja uma caneta ou um projeto de 500 mil euros, 2,5 milhões de reais na época, que foi o que Itaú pagou para o escritório dinamarquês. Então a gente, com muito custo, conseguiu esse documento, né? Acho que a gente demorou, a gente pediu em dezembro mesmo de 2013, só foi conseguir esse material, sei lá, 3 meses depois, uma coisa assim, insistindo com assessoria de imprensa, e sempre tinha uma desculpa, etc. E quando a gente conseguiu esses documentos, a gente começou a ler tudo e a extrair todas os indícios, né, de que havia, do que a gente concluiu no final do dossiê, de que há em curso um processo de privatização do espaço público, não de privatização estrito sensu, né, o poder público vendendo literalmente o espaço, mas um processo de cessão dos instrumentos públicos de gestão para o setor privado pelo setor público.
então queria mostrar, próximo, por gentileza. Isso daqui é o abril de 2013. Tudo começou no início de 2013, né, quando a Prefeitura de São Paulo chama o escritório dinamarquês para apresentar a sua metodologia para funcionários da Prefeitura e para algumas pessoas da sociedade civil, convidados, etc. Das 75 empresas e entidades convidadas, o Banco Itaú era a única instituição financeira presente. Próximo, por gentileza. A doação ela acontece oficialmente em agosto de 2013, ou seja, alguns meses depois daquelas apresentações, né, que foram feitas, acho que foram 3 dias de apresentação feitas pelo David Sim, do escritório. O Itaú, nessa carta, isso tudo está disponível para download. Esses documentos todos, que são públicos, não estão publicados pelo Poder Público. A gente fez questão de escanear tudo, de colocar tudo disponível para download, porque a gente acredita que as pessoas têm o direito de ter acesso a esses documentos. Então, o Itaú diz mais ou menos o seguinte: a gente esteve presente, fomos convidados para o workshop e tal, e entendemos que pode ser interessante para a cidade de São Paulo uma doação de um projeto arquitetônico para a requalificação dos espaços do Vale do Anhangabaú. E aí, essa carta é enviada por uma executiva do Banco Itaú para a vice-prefeita Nádia Campeão. Próximo. Quando essa carta é enviada, tem início esse processo burocrático que eu comentei, né? Essa doação ela tem que ser avaliada por várias instâncias dentro do Poder Municipal, para ver se convém, se não convém, se vai ter ônus, se não vai ter ônus, etc. Enquanto esse processo está acontecendo, a Prefeitura, junto com o escritório GEL, realiza, de setembro a novembro de 2013, alguns workshops feitos com a sociedade civil, supostamente uma participação pública ampla e democrática, para que seja definido o que vai ser feito no Vale do Anhangabaú, né? Aquelas 75 empresas e entidades que eu mostrei para vocês, tem uma lista, também está disponível no site, a gente conseguiu via lei de acesso à informação, também porque quanto mais a gente avançava nas investigações, a gente levou 1 ano para investigar isso. Quanto mais a gente avançava, mais a Prefeitura entendia o que estava sendo buscado e mais eles fechavam as portas para a gente. O canal de comunicação oficial do jornalista com o Poder Público é a assessoria de imprensa do Poder Público, né? Todas as pastas têm uma assessoria de imprensa. A gente enviava e-mail, eles não respondiam, a gente ligava, eles não atendiam, eles paravam de responder e-mail do nada, assim, sem nenhuma explicação. Então a gente teve que recorrer à Lei de Acesso à Informação, que já tem 3 anos, e o Poder Público é obrigado a te responder quando você pergunta, é obrigado a te dar documentos, etc. A não ser que sejam documentos confidenciais, mas o sigilo é a exceção, a transparência é a regra. Essa é a diretriz da Lei de Acesso à Informação. Bom, nesses workshops, participaram essas empresas, né? Dessas 75, apenas 2 entidades tinham alguma relação com populações vulneráveis que existem, que estão historicamente no centro da cidade, como vendedores ambulantes, população em situação de rua, catadores de material reciclado, profissionais do sexo e pessoas que vivem nas ocupações que existem no centro da cidade. Apenas 2 entidades foram chamadas e uma delas foi chamada de véspera, assim, ficou sabendo do nada e foi, né? E não teve tempo de se articular com todos os movimentos para participarem desses workshops. A gente entrevistou várias pessoas que participaram e foi curioso de ouvir na fala dessas pessoas que os arquitetos do escritório dinamarquês apresentavam exemplos do que deu certo em cidades da Europa e Estados Unidos. Então espelhos d'água, cafés, quiosques, enfim, essas soluções que a gente vê muito de fato em cidades europeias, né? Em Copenhague, por exemplo, em Paris, por exemplo. E aí eles apresentavam isso como tendo dado certo fora, e aí depois, estou falando muito resumidamente, depois perguntavam, né, o que vocês acham que tem que ter no Vale do Anhangabaú? A gente acha que tem que ter espelho d'água, a gente acha que tem que ter café e quiosque. Foi mais ou menos assim. O estudo também está documentado, tem entrevistas, estou fazendo um baita de um exercício de resumo aqui.
fizeram também algumas pesquisas no Vale do Anhangabaú. As pessoas que estavam participando dos workshops foram fazer pesquisa em loco, né, no Vale do Anhangabaú, entrevistar as pessoas que circulam por ali, etc. Então isso daqui são algumas projeções que eles fizeram do Vale do Anhangabaú, já transformado por esse projeto, né. Aqui, dia 17 de dezembro, é quando acontece aquela apresentação oficial, a gente ficou sabendo desse projeto nesse dia, né. Próximo, por favor. Aqui um outro ângulo, próximo, aqui. Enfim, como seria o vale, aqui é o viaduto do chá, né? O que eu acho muito curioso é que o lugar reservado aos negros é jogando capoeira. Assim, isso não é inocente, né? Se você avalia os projetos, para quem eles são feitos, né? Se você analisa a linguagem que está no projeto, eles falam de populações adequadas, populações qualificadas. É preciso atrair pessoas qualificadas para esse novo espaço que está sendo construído. Então, não é por acaso que o lugar dos negros seja jogando capoeira. Próximo, por gentileza. Aqui é um mapa que eles fizeram, esses ícones aqui não dá para ver, mas no site dá para ver. São ícones do que eles pretendem fazer no Vale, né? Tem cafés, quiosques, floriculturas. O espelho d'água ele perpassa quase todo o Vale, né? O espelho d'água ele tem uma função não apenas estética, mas de controle de circulação no espaço, né? São espelhos que são controláveis. Por exemplo, você pode ligar aqui e desligar aqui, pode ligar aqui e desligar aqui. Em dia de manifestação, por exemplo, você pode ligar tudo e evitar que o fluxo de pessoas entre no vale. Próximo, por gentileza. Quando vocês contarem, se vocês quiserem acessar e puderem contar esses ícones, são 57 estabelecimentos comerciais previstos. Um shopping subterrâneo, onde é a Galeria Prestes Maia. Não sei se vocês sabem, na Praça Patriarca, a gente tem aquela obra imensa, Paulo Mendes, né? Tem uma escada rolante e aquela é a Galeria Prestes Maia. Ali eles estão prevendo fazer um shopping. E eles estão prevendo também um hotel com função comercial 24 horas. Não é bem em frente à Praça das Artes? Ao lado da praça, não é em frente. Num terreno que está vazio há muito tempo já, ali na Praça das Artes. E 3 banheiros públicos para toda a área do Vale do Anhangabaú. Próximo, a gente vê. E aí, qual foi, durante as nossas investigações, o que a gente encontrou? Em 2007, o mesmo escritório já tinha feito o mesmo projeto para a mesma área da cidade, né? Durante o governo Sena Kassab. A gente teve acesso a esse projeto, a brochura, né? Foi curioso porque quando a gente entrevistou o Gustavo Partesani da SP Urbanismo, ele falou: esse projeto não existe. Se existe, ele não está registrado na prefeitura. Aí tem esse projeto com o logo da prefeitura, de todo tamanho. Dentro tem o nome da pessoa responsável da prefeitura, que é a Rose Carmona. Só que quem pediu esse projeto foi o IPDP, que é uma ONG norte-americana que lida com questões de mobilidade urbana, etc. E foram eles que encomendaram, né, e ofereceram para a prefeitura. Por algum motivo esse projeto não foi adiante, né? Informações que eu tive é que foi um projeto discutido em gabinete, não foi um projeto discutido com ampla participação pública, etc. E não foi para frente, por algum motivo. Próximo. O projeto de 2007 também prevê espelhos d'água. Isso daí são imagens desse projeto, de 2007. Próximo. Também prevê cafés e quiosques, fachadas ativas, né, que também é uma dos fincapés que eles fazem. Né? Não, precisamos revitalizar e qualificar as fachadas do comércio popular que já existe no Vale do Anhangabaú. Próximo. E vocação comercial 24 horas, né, como um hotel, etc. Próximo. A principal diferença entre esses dois projetos é que o de 2013 não faz nenhuma menção a populações vulneráveis. Quando as pessoas que participaram dos workshops em 2013 foram averiguar, foram fazer essa pesquisa, não registraram população em situação de rua, nem profissionais do sexo, nem ambulantes, nem catadores, etc.
O de 2013 registra e tira foto dessas pessoas. E aí a gente entrevistou a Helen Soholt, não sei se é assim que pronuncia, que é uma das sócias fundadoras e que veio para o Brasil, do Gale Architects. A gente perguntou, mas como é que vocês, utilizando uma mesma metodologia, no mesmo espaço, dentro de um período de tempo relativamente curto e num espaço que em termos sociais não mudou, né? Tipo, as pessoas, a população em situação de rua continua lá, etc. Ela falou, a gente não pode julgar a pessoa pela maneira como ela se veste. E aí a gente perguntou, e fora isso ela falou, também não é papel do escritório resolver questões sociais, resolver problemas sociais. Próximo. O que é muito curioso, porque, de novo, projeto de 2007. Eles fotografam um ambulante, fotografam pessoas em situação de rua e fotografam um profissional do sexo, porque, para mim, pessoalmente, é muito mais difícil de você dizer se é profissional do sexo ou não, né? Porque, na verdade, ali são duas mulheres, né? Duas mulheres, ponto. Eu não sei qual foi a cena que eles viram que fez com que deduzissem que fossem profissionais do sexo, enfim. E aqui eles apresentam sugestões para que essas populações sejam incluídas no projeto, sejam incluídas no Vale do Anhangabaú. Então eles dizem, por exemplo, grupo 4, comerciantes informais, os marginalizados. Esse grupo inclui comerciantes de pequena escala, os moradores e crianças de rua, prostitutas e outros com poucas oportunidades na vida. Até que ponto e em quais condições devem usar o Anhangabaú no futuro? Aí eles falam, locais legalizados para comerciar, a fim de evitar o assédio da polícia e o confisco, ou seja, eles sabem até que existe o RAPA no centro da cidade. Dignidade, banheiros públicos gratuitos, banhos, lavanderia, bons bancos, etc. Programa de assistência social, oferta cultural, ou seja, a fala da sócia fundadora contradiz frontalmente o que ela fez em 2007. Assim. E aí você pergunta, mas por que essa diferença tão grande? Nossa. Entre 2013 e 2014, enquanto esse projeto estava sendo gestado e comprado pelo Banco Itaú, o banco enviou 4 ofícios para a prefeitura pedindo que a prefeitura convidasse desocupados e moradores de rua a saírem do entorno de suas agências. Uma dessas agências na rua 7 de Abril, que é nos arredores do Vale do Anhangabaú. Então, assim, esse é um print de um dos ofícios, aqui, presença de moradores de rua, próximo. Uma outra agência aqui na Cerqueira César, próximo, são ofícios diferentes. Presença de moradores de rua e desocupados. Esses ofícios a gente conseguiu também via lei de acesso à informação. Eu pedi, como jornalista, para a assessoria de imprensa da SMADES, que é a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, eles não me deram, não podemos te passar porque não sei o número, porque, 1000 desculpas, e aí eu falei, tá bom, então, lei de acesso à informação. E aí, por meio da lei de acesso, eles foram obrigados a enviar, enviaram os ofícios na íntegra. Tem o pedido do Itaú, aí tem a resposta da prefeitura, tem o registro dos assistentes sociais que foram fazer a abordagem dessas populações, e é chocante, assim, como você chegar para um cara, para uma mulher, para uma criança que está dormindo, enfim, está ali vivendo diante de uma agência, e o cara fala, então, se o Itaú está tão preocupado com a minha presença aqui, ele que me ajude a morar num lugar decente. Tem, esses diálogos, assim. Próximo. Bom, durante a investigação... Quanto tempo tem? 10 minutos, tá? Durante as investigações, a gente encontrou outros... Tudo que a gente afirma no dossiê tem como base documentos públicos, oficiais, produzidos pelo Poder Público. O Itaú interferiu na construção do espaço público sem autorização da Prefeitura. Quando ele faz a doação, que está publicada no Diário Oficial, doação de projeto arquitetônico para a reorganização dos espaços do Vale do Anhangabaú. Enquanto o projeto ainda está sendo discutido, o Itaú, por meio de outras empresas que ele subcontrata,
ele começa a organizar aqueles espaços no Largo São Francisco e no Largo do Paissandu. Não sei se vocês já viram, são decks com cadeiras de praia, com cinema ao ar livre, etc, etc. Próximo. São esses decks aqui. Próximo. Uma das empresas que o Itaú contrata para fazer esse projeto é a Entre Produções, que é investigado desde 2012 pelo Ministério Público, por suspeita de operar um esquema de empresas laranja para fraudar as licitações da virada cultural. Ou seja, o Itaú ele não só contrata, ele não só subcontrata uma empresa para atuar no espaço público, como subcontrata uma empresa que estava proibida de licitar com o poder público por suspeita de fraude, está sendo investigada pelo Ministério Público. Próximo. As autorizações da Subprefeitura da Sé para que essas empresas atuem no São Francisco Paissandu são dadas em nome do Luciano Bonilha, que é um dos principais investigados nessa investigação do Ministério Público. Próximo. Os projetos foram inaugurados oficialmente, esses dos DECs, foram inaugurados oficialmente em 26 de setembro de 2014. Próximo. Só que as autorizações para início das obras, para a construção dessas obras, é dada 2 dias antes da inauguração oficial. Ou seja, o Itaú, por meio dessas empresas, já tinha cercado essas áreas muito tempo antes, porque isso durou, sei lá, 1 mês e meio, 2 meses, para a construção desses espaços. Então, é isso, eu estou tão à vontade dentro das instâncias públicas, eu como empresa privada, que eu contrato quem eu quero, ainda que seja investigado, eu começo quando eu quero, eu faço onde eu quero e eu faço o que não foi acordado, inclusive, que não está, disposto no diário oficial, etc. Então, assim. Bom, é muito curioso, porque o grande argumento da Prefeitura de São Paulo para ter aceitado esse projeto foi falta de dinheiro em caixa. Precisamos melhorar o Vale do Anhangabaú, não temos dinheiro, essa doação veio em boa hora. O projeto que o Itaú pagou custou cerca de 2,5 milhões de reais na época. O Itaú pagou por aluguel. Só que a Prefeitura teve que liberar 2,8 milhões de reais para contratar um escritório brasileiro, um escritório de Curitiba chamado PJJ Malucelli, que ganhou a licitação, para desenhar, para fazer os projetos básico e executivo com base nos estudos do Guel. E a gente perguntou, mas não está no dono? A gente submeteu todos os documentos e análises para um grupo de arquitetos e advogados da FAO, na USP. E eles falaram, isso daqui que o Guel fez não é sequer projeto arquitetônico, isso daqui é uma mera carta de intenções. Então, obviamente, a Prefeitura vai ter que contratar outra pessoa, porque não dá para você construir nada com isso aqui. Então, a Prefeitura liberou 2,8 milhões de dinheiro público da Operação Urbana Centro, mas pagou, de fato, 2,92 milhões para esse escritório. A estimativa de custo dessa obra, esse valor saiu da própria Prefeitura. Eu estive em quase todas as audiências públicas, todas as reuniões da Comissão Executiva da Operação Urbana Centro. Li todas as atas e o valor é de 200 milhões de reais, fora os 2 milhões, quase 100 mil já gastos. A execução do projeto vai custar outros 200 milhões de reais, que a Prefeitura não diz de onde vai sair e também não diz de onde vai sair a água em tempos de gravíssima crise de gestão hídrica para poder abastecer os espelhos d'água. Houve ainda uma rapidez tremenda nos trâmites burocráticos para a Prefeitura aceitar esse projeto de Itaú. Em um único dia, o mesmo documento ganhou 4 assinaturas diferentes dentro da Prefeitura. A gente, de novo, submeteu esses documentos para advogados e disse, isso daí não existe assim, na administração pública. Ou eles, de fato, resolveram a questão burocrática e agora estão trabalhando de maneira super ágil, ou já havia algo acertado aí e já estava tudo pronto, é só você ir lá assinar e fechar o acordo. Então, assim, bom, o processo participativo foi 100% direcionado, quando você diz que você vai fazer uma participação pública ampla e democrática e você deixa que o escritório dinamarquês escolha a metodologia, um escritório que foi pago pelo Banco Itaú, ou seja, no fim das contas é o Banco Itaú quem está pagando a metodologia
do processo de participação pública. Por aí você já diz, não, isso daí não é participação pública ampla e democrática. Você convida por e-mail 75 empresas, entidades, etc., para participarem desses eventos, desses workshops. Desses 75, só 2 têm alguma relação com a defesa de direitos de populações vulneráveis. Você já pode dizer que não existe um processo amplo, e democrático e aberto, e muito menos transparente. Né? Ou seja, esse processo participativo que houve foi um processo de homologação, de legitimação de decisões que já estavam tomadas pelo menos desde 2007. Né? E aí, em 2013, são retomadas numa nova administração. Então, assim, bom, por que a gente defende que esse é um processo de privatização modelar que pode inspirar outros processos, né? Outras parcerias público-privadas, como essa que está sendo feita? Porque não é uma ação estrita de compra e venda, né? Então, com isso, você evita o ônus político de privatizar um espaço público. Né? Acredito que não exista gestor que seja maluco de dizer, não, vamos vender o Vale do Anhangabaú. Não. Mas podemos fazer um acordo com o Banco Itaú e deixá-lo à vontade para usar os nossos instrumentos de gestão, inclusive o dinheiro público, né? Para poder fazer esse projeto. A participação pública é cênica, obrigatória, próximo. Nossa, não lembrava que tinha essa parte, peraí. Assim, a questão de não ouvir as populações vulneráveis, né? É óbvio que você não pode ouvir as populações vulneráveis porque elas não são consumidoras desse espaço, né? Se você quer criar um espaço com pelo menos 53 estabelecimentos comerciais, onde antes sempre existiram populações vulneráveis, é evidente que elas não são clientes, né, desse projeto. Elas não são consumidoras desse projeto, portanto não faz falta ouvi-las. Quero que fique bem claro que eu não estou defendendo a vida de privações das populações vulneráveis, não é isso. Mas eu não acredito que um projeto de criação da cidade, né, de construção da cidade, seja de fato um projeto bom em qualquer nível, se ele não ouve, se ele não contempla as pontas mais vulneráveis. Né? Que na verdade não são as pontas no sentido as pessoas que sobram, mas as pessoas que estão são sempre alijadas do processo de discussão da cidade. Então, assim, o principal argumento da prefeitura, agora eu lembrei, para a criação desse projeto é que o Vale do Anhangabaú e o centro, de uma maneira geral, é um espaço de passagem e não de permanência. Aí você fala, bom, a prefeitura está ali no edifício Matarazzo, né, tipo, com muitas janelas e tal. Se você olha, fica meia hora olhando, qualquer horário do dia, da tarde ou da noite, você vai ver que não é um lugar só de passagem, é um lugar de permanência. Tem pessoas que moram ali, tem pessoas que trabalham ali, que permanecem ali durante muito tempo. A gente está fazendo um documentário que faz parte do AG2, um documentário chamado Sujeito, no qual a gente acompanha ao longo de um dia inteiro a vida de 3 pessoas que moram e trabalham no centro. Essa daí é a Bárbara, ela mora numa ocupação na Avenida São João. Então, assim, essa é a Suzy, ela mora com o namorado dela nesse coreto e circula, tipo, e ela flana pela cidade, assim, absurdamente. Ela está no espaço, ela vive no espaço próximo. E esse daí é o Sol Salles, que trabalha como ambulante ali no Viaduto do Chá. Aí, provavelmente, esse dia que a gente fez esse filme, o Rapa estava, tipo, impossível, assim, e você percebia que era... Às vezes eles simplesmente passavam numa Kombi, eles só abriam a porta, assim, e saíam. Eles abriam a porta para os ambulantes saírem correndo, e depois saíam. Bom, próximo. Bom, essa foi uma apresentação que eu fiz na Câmara Municipal recentemente, no começo de abril, e eu fui espinafrada pelo Eduardo Bretas e pelo Ronaldo Tonobon, da CET. Falaram que minha narrativa era fantasiosa, que etc. É isso, né? Quando é mulher você chama de louca, né? Quando é homem você debate, você fala os argumentos.
Então, assim, eu falei, gente, olhem os documentos públicos, só isso, tá tudo lá no site, todos os documentos foram vocês, prefeitura, que produziram, eu não estou tirando nada da minha cabeça, inclusive porque eu posso sofrer sanções jurídicas, né, se eu invento algo fantasioso. Bom, acho que é basicamente isso. Sugiro que vocês entrem no site e vejam os documentos, tem uma análise mais detalhada. E é isso, desculpa se eu me alonguei. Valeu, obrigada. Olá, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Guilherme, eu sou do movimento de moradia da região centro e também da Inclusa, que é um outro movimento que também atua dentro de ocupações. E eu queria começar agradecendo aqui aos alunos que organizaram, vocês que estão presentes aqui, por a gente poder ocupar esse espaço com essa discussão, né? Às vezes a gente não vê isso dentro da universidade. Primeiro, acho que semana passada, faz agora uma semana, o prefeito Haddad deu uma aula sobre o direito à cidade na PUC, e até fiquei feliz de ver que estava tanto o Katsu como o pessoal da favela do Moinho foram lá cobrar realmente o que seria direito à cidade para ele. E o que a gente vem discutir aqui é a criação, a construção de mais um bolsão de ordem dentro do centro da cidade, né? A gente sabe que muito parecido com o que ocorre nos bairros nobres, é um lugar que eles querem que as minorias, as classes mais baixas tenham acesso a esse local só com mão de obra barata, que é muito parecido com o que ocorre em outros bairros. Por exemplo, nos Jardins, onde ano passado o MRC fez uma ocupação na Rua Pamplona, que ficava ali a 2 quadras da Paulista, e na época eu lembro que a imprensa colou em cima, e eles vinham basicamente nos perguntar o que os vizinhos acham de ter esse prédio ocupado aqui nessa região, onde vale 10 mil metros quadrados. E na época eu lembro que a gente respondia que, bom, tem vizinhos e vizinhos, né? A gente tem aqui os moradores, que obviamente têm medo, e a gente tem aqui as pessoas que saem da periferia e vêm aqui trabalhar, que até vêm nos perguntar como é que fazem para morar aqui perto do trabalho delas também. Então, eu lembro que até na época a gente tinha, sei lá, tinha cuidador de carro, tinha a segurança do Pão de Açúcar ali na frente, que veio acabar morando na ocupação também. Só que é para essa burguesia que mora nesses entornos que se quer construir um novo centro, né? Se quer fazer esse centro feito para uma classe média, para uma classe alta, para uma elite que não consegue lidar e conviver com essa diferença, né? Então, ou é uma classe que se submete a trabalhar para eles, e aí ela é uniformizada, ela é contida num espaço fechado, ou então tem os miseráveis, os loucos, e para isso a gente constrói prisões e manicômios. Então, é isso, essa é a divisão que se faz do centro. Eu vou ter que recolher minhas notas aqui. Sim, e voltando à questão da ocupação, ela acabou durando só 3 meses, porque ela sofreu um processo de reintegração quase instantâneo. Eu lembro que a gente ocupou, foi no dia da abertura da Copa, eu lembro até que foi feriado, e aí passou-se um final de semana, na segunda-feira, claro que a gente só ficou sabendo disso depois, o juiz já tinha recebido essa ordem de reintegração e assinou praticamente automático. A gente conseguiu segurar essa ocupação por 3 meses, não por nenhuma conquista jurídica, mas sim porque a polícia tinha uma lista de despejos para cumprir, que era absurda, assim, ela tinha 2, 3 despejos para fazer por dia. Então a nossa foi agendada lá para agosto, sendo de junho a agosto. Assim, e aí falando mais da questão do centro, das ocupações, dos momentos de moradia, criou-se diversas estratégias para que a prefeitura, e falando agora mais da questão do municipal local,
criar estratégias de cooptar e de enfraquecer as lutas desses movimentos, né? Especialmente tirar a questão da transformação social desses movimentos de moradia através de dar opções de, como se a gente poderia dizer, de regeneração, né? Então, os movimentos de moradia, agora eles têm essa opção de construir moradias através do Minha Casa Minha Vida, que além de você dar uma ajudinha para as empreiteiras, você tem essa opção para os movimentos de moradia, desde que você concorde em não ocupar mais na cidade. Então, você tem que ser legalizado, você tem que ter um CNPJ, você tem que ser um movimento que trabalhe com a prefeitura para conseguir construir no Minha Casa Minha Vida. Assim como, se eu pegar a situação dos moradores de rua, você vai ter também ali o programa Braços Abertos. Se você faz parte dele, ou você é criminalizado e tratado como traficante. Aí passa o rapa lá, pega suas coisas, derruba seu barraco e ainda te chama de traficante. Então são essas alternativas que a prefeitura dá, tanto aos movimentos de moradia, aos moradores de rua. Eu sei que os ambulantes também, a Celina vai comentar quais são os planos da prefeitura. Agora em abril, todo abril, acontece o que se chama de Abril Vermelho, onde várias ocupações são feitas no mesmo dia. E nesse abril agora, acho que foram feitas 15 ou 16 ocupações, incluso até com um prédio na rua Xavier de Toledo, número 87, e eu acredito que nesse momento já todos estão com ordem de reintegração de posse. Isso se tornou muito comum de um ano para cá, essas reintegrações expresso, onde também não há atendimento nenhum às famílias, porque existe um discurso de que a Secretaria de Habitação só pode atender famílias em ocupações que permanecem há mais de um ano e um dia, que é uma regra arbitrária, e o que a gente chama de atendimento, na maioria das vezes, é você receber um auxílio ao aluguel, quando recebe, e você entra numa fila de espera para receber uma moradia futuramente. Sendo que essa fila, acho que até a Celina pode falar, você não... 98. Ela entrou em 98 na fila e vai dizer para ela em que lugar ela está na fila, ninguém sabe. Essa é a forma como se trata na Secretaria de Habitação a questão da moradia. E aí eles falam, mas você não voltou aqui no ano seguinte para trazer sua documentação. E assim como o auxílio aluguel também, né? Ele entra mês sim, mês não, e troca a administração, de repente eles cortam também seu auxílio, e você vai ter que voltar na prefeitura, você vai ter que voltar na assistência social, você vai ter que fazer todo um trâmite, e às vezes mesmo assim você não consegue receber de volta. E nisso, você barrando essa questão, você tanto nega a questão de transformação social dos movimentos, e se você não se adequa a entrar no Minha Casa Minha Vida, a fazer um CNPJ, você é criminalizado, e aí realmente você vira caso de polícia. Pouco se fere a especulação imobiliária, né? Pouco se faz para frear essa especulação imobiliária, tanto é que a gente tem como exemplo o que seria uma contenção disso, que seria o plano diretor, que só foi aprovado com muito esforço dos movimentos sociais, mas mesmo assim, no momento que ele foi aprovado, ele já estava enfraquecido. Eu lembro que naquela época ele perdeu a parte de cotas sociais, né, que deveria ter em grandes construções, haveria uma cota de solidariedade, e isso foi trocado por um mero pagamento, né? Em vez de eu deixar o pobre morar aqui junto nesse bairro, eu posso pagar para ele morar lá longe, né? E agora a gente ainda sofre a ameaça de que as zonas de habitação de interesse social, tem um projeto de lei tramitando aí, eu não sei, desde semana passada, acho que a prefeitura mandou para aprovação, que também é possível uma construtora construir para o mercado dentro de uma zona de habitação se você pagar para construir ela em outro lugar, ou seja, você acaba perdendo de qualquer forma, né? Você tinha 2 espaços, agora você vai ter um só. Ou você até pagar para não construir em zona de habitação, você paga e ele acaba o dinheiro caindo no Fundurb, né? Que eu também não sei o que o Fundurb já construiu, para onde vai esse dinheiro, né? Porque a gente tem histórico lá atrás também de várias coisas que, isso aqui esse dinheiro desse terreno aqui vai para o fundo de habitação, e esse dinheiro, não sei, alguém comeu esse dinheiro, eu não sei onde é que foi a habitação. Bom, e aí,
esse é mais ou menos o contexto de como a administração municipal trata a questão da moradia hoje. O que, na verdade, não é muito diferente do que a gente via nas gestões anteriores. Né? A gente estava vendo aqui esses projetos, eles perpassam essa gestão, eles vêm lá de trás, eles continuam aqui. E se antes a gente tinha o Nova Luz com o Kassab, que ele queria pegar mas uma grande parte do bairro da Santa Efigênia, chamar ele de Nova Luz, né? E dar a concessão para empresas derrubarem e reconstruir o que eles quisessem nesse espaço, ou seja, nada disso com participação popular, que inclusive foi o que derrubou esse projeto. Agora a gente tem aí o Itaú e a Porto Seguro, que inclusive são sócios, né? Se alguém não sabe, na parte dos seguros eles são sócios, que vem fazendo essa limpeza, essa higienização no centro, né? Tanto ali o Teatro Porto Seguro, que foi inaugurado agora com o show do Ney Mato Grosso, no qual, um pouco antes dessa inauguração, foi feita uma limpeza, no qual a prefeitura passou o rapa, e logo em seguida tinha policial militar apaisando, acho que 2 moradores de rua acabaram levando tiros, e o prefeito falou que a operação foi um sucesso. E aí você tem o Itaú com esse projeto, que ele, acho que não é nem só uma questão de espaço, é uma questão de pegar todas as relações que a gente tem com a cidade e transformar isso numa mercadoria. Ou seja, ou a população se aceita como consumidor, ou ela vira caso de polícia, que é o caso de realmente você senta e consome na cidade, ou você está excluído. Então, esse projeto do Itaú, eu acho que se ele acabar acontecendo, eu acho que inclusive esse escritório de arquitetura vai poder depois percorrer o mundo, mostrar esse projeto como um case de sucesso que revitalizou o centro de São Paulo e ainda usar como se fosse um argumento de que, olha, isso é uma cidade para todos, isso é uma cidade mais humana, onde carros e bicicletas convivem, só que é muito fácil omitir o custo social e o custo humano que se tem numa apresentação. Então, só a população que vai lembrar o que aconteceu. E eu acho que a resistência a isso, ela vai ser realmente nas ruas, como já está acontecendo, né? O coletivo dos trabalhadores autônomos sociais, ele já está fazendo atos, agora teve semana passada, basicamente foi contra o RAPA e a questão da Porto Seguro, que lançou o teatro, mas eu acho que é esse o caminho que a gente vai se tomar para essa questão. Bom, acho que era isso que eu tinha que falar. Passar para a Celina. Obrigado. Bom, enquanto boa tarde, né? Acho que bom dia a você, mas é bom dia, né, Geraldo? Então, eu ouvi ele falar sobre braços abertos. Legal, né? Braços abertos. Braços abertos é para o dono dos hotéis, que ganha 1.500 por cada morador que mora num quartinho imundo, sujo. Entendeu? É certo isso? Por que não pega esses 1.500, dá um tratamento, dá o trabalho, agora dá para o dono do hotel 1.500 por cabeça? Isso aí eu vi na fala do padre Júlio Lancelotti, que uma das pessoas que fizeram essa pergunta que achava uma boa essa que o Haddad fez, né? Bom, outra coisa, em 98 eu fiz um cadastro para moradia no CDHU e meu filho tem autismo, mas é Asperger, né? Dá dó de mim. Então, ele saiu com suplente lá no primeiro que o Mário Covas fez daquela roleta, lá na Ibirapuera. Chamou ele? Chamou, não, meu filho, já fui despejado mais umas 3 vezes, eu já estou morando na comunidade. Né? Era morar lá no meio dos manos, os manos vai, os manos vêm, nós estamos ali. Né? Agora, uma coisa, nós ambulantes fomos excluídos. Fomos excluídos. Quando esse negócio da Copa foi acertado pelo Lula, né? Depois caiu nas costas da Dilma, e nas 12 cidades sedes foi essa exclusão. Eu inclusive trouxe até 2 livros aí que falam sobre a FanFest. Pô, FanFest, pô, disse que ia vender a R$10 a cerveja, pô, a gente vai faturar, né?
Diz que vamos passar para nós amanhã 25, mas cada dia ia mudando as palavras, entendeu? E um dia antes tiveram com um documento lá, como é que ia ser, como é que não ia ser, o lucro era irrisório. Aí eu falei, bom, uma companheira, foram mais os moradores do sem teto, que estão lá nas ocupações, eles precisam. Pô, eu assinei o BO, né? Lá com a Decitra, para poder ajudar o pessoal que morava nas ocupações. Mas foi um BO mesmo, porque não tinha banheiro público, né? O pessoal estava vendendo lá dentro da FanFest, nós ficamos ali fora, sem banheiro. Ainda eu peguei uma nota falsa, viu? Pô, que azar. Aí, eu fui 2 vezes, porque eu dei minha palavra. E é muito duro quando a gente dá a palavra, a gente tem que cumprir. Porque eu quero ver, eu vou fazer uma cartolina na hora que tiver a manifestação dos ambulantes. Prefeito, você não cumpriu a sua promessa, tira a calça e veste a saia. Porque é isso, eu acho que a pessoa, o homem que dá a palavra, ela tem que cumprir. E parece que eles não estão cumprindo nada. Eles estão enrolando a gente, nós fizemos um GT dos ambulantes, com várias pessoas que eu tenho, minha cabeça já tive 4 AVC. Então, assim, eu estou inteira ainda, né? Imagina 4 AVC. É problema de gota, ruim de sol, mas estou na luta. Então, fizemos um GT, 1 ano e meio de trabalho, pô. Que falta de consideração. Até o defensor público ia, não sei quem, não sei quem. Eu tenho uma lista enorme. Pegaram esse papel, olha, você vai me desculpar, né, gente? Mas o uso que eles fizeram desse papel assim, eu acho que usaram no banheiro. Quer dizer que o trabalho nosso foi desqualificado. De todos os ambulantes, dos sindicatos, dos órgãos públicos, do Diese, que eu lembro. Olha, gente. E na última reunião do Haddad, ele falou que queria resolver o problema do Brás. Dar 400 vagas na feirinha do Brás, na feirinha da madrugada, e acabava com o processo da doutora Carmen. O Fórum dos Ambulantes não concordou, porque nós pensamos na cidade e não pensamos em meia dúzia. A gente quer o trabalho para todos. E parece que isso não é para todos, é só para alguns. Esse negócio da Guangabaú, gente, isso aí vai fazer o que com os ambulantes? Por que eles não podem achar que o ambulante tem condições de falar com qualquer um? Se eu quiser, eu falo direitinho, sem gíria. Como eu estou morando na comunidade, lógico, a gente vai acostumando a pegar uma gíria, né? Suave, falou, mano, né? A gente tem que entrar meio no negócio ali, senão fica difícil dar uma de coxinha, né? Então eu espero que vocês não sejam coxinhas e pensem em nós. Gostou, companheiro? Vocês sejam mais pé no chão, né? Vamos trabalhar por os menos favorecidos, porque essa classe, ela luta. E tem pessoas que são muito honestas, não são esses trambiqueiros de político. E político é trambiqueiro. Eu nunca quis ser político e nunca quero ser, porque eu gosto de falar a verdade. Tem pelo na cara, é homem? Honra, meu. Sabe? Então, gente, agora saiu a comida de rua. Mas a comida de rua é para alguns, os mais favorecidos, que pode comprar um caminhão, pode comprar isso, pode comprar aquilo, né? Agora, e o bom ambulante que não sai a lei? E o Haddad já fala assim, não tem mais conversa com os ambulantes. Eu vou mandar ele vestir uma saia, porque ele prometeu e não cumpriu. E quem quiser defender ele, que defenda, porque eu sou partidário, eu não defendo partido nenhum, eu defendo o partido do povo. Ó, meus meninos, vocês estão aí, eu falo meninos, eu chamo os meninos da comunidade lá, tudo de menino, né? É tudo menino. Eu falo, olha, vocês que estão aí, gente, garra. E se nós não tiver garra, se nós não for para a rua, se nós não lutar, o bicho vai pegar. E eu digo,
que o ambulante é desde o tempo de Cristo. Como é que alguém agora quer mudar? Como é que eles querem fazer um espelho de Angabaú se nos hospitais não tem médico? Vocês já foram no hospital público ver se tem médico, passar uma consulta? Foram? Levei meu filho lá que pegou dengue. O médico saiu, não deixou, não esperou o outro chegar para cobrir ele. Eu fiz alvoroço, eu estava lá, né? Aí sei que eu empolguei o pessoal ir dele na delegacia e pegar lá, agitar. Porque não tem médico, não tem educação, não tem saúde e não tem moradia. Por isso que tem morador de rua, é por isso que tem gente morando em favela, é por isso gente que entra no tráfico, porque é a maneira que eles acharam. Então, gente, nós precisamos de saúde, moradia, meu amigo, precisamos de moradia, de saúde, educação. Eu vou estudar de que jeito? Com 4 vezes a memória tem hora que pifa, né? Então, mas educação é isso que precisa para ter menos contrabando de droga, menos meninos, né? Que a Sabrina agora conhece, os meninos da comunidade, são jovens. Uns têm oportunidade, outros não têm, entra no meio da droga, fica feito de aviãozinha, não sei o quê, entendeu? Gente, vamos lutar, vamos para a luta. E o ambulante é uma das economias de São Paulo. Eu acho que é do Brasil, porque o ambulante, quem não comeu alguma coisa no ambulante não comprou alguma coisa. Todo mundo. E eles não são pobres, não, eles são pessoas limpas, faz direitinho, porque a gente pega no pé deles. Se a gente vê algo errado, a gente fala, não é assim não, você não pode ficar sem camisa para tratar com o usuário. Então é isso, gente, nós somos discriminados, para ele não somos gente, e a gente é gente como eles. Temos direito à cidade, mas somos excluídos. Muito obrigado por vocês estarem aqui, né? Um bom dia para vocês. Conto com vocês no futuro, tá? Que sem vocês, daqui a pouco eu estou virando a quina da Boa Esperança. E aí? Né? Muito obrigado. Muito obrigado pelo comentário de todos. E agora a gente podia começar uma roda de perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Pode vir aqui. Precisa? Pode falar alto. Tá, vamos lá. Eu queria começar, chegando a gente pensar na legalização do espaço, né? O que é legal? A gente vê em todas as lutas, em todas essas questões do espaço, os meios legais, eles não colaboram, né? Para quem que os meios legais servem, né? Todos os instrumentos que a gente tem como legal, certo, que o poder público pode fazer, para quem ele serve, para quem o espaço está servindo. E assim, para quem o arquiteto serve, né? Se na nossa formação, o nosso parâmetro são os meios legais, não a vida social, né? Não a sociedade. Então, a gente está fazendo essa indagação do que é legal e para que a legalização de tudo serve. Até onde isso ajuda ou não, porque a gente coloca em xeque muitas vezes na vida acadêmica, né? Esse tipo de parâmetro, mas não é um parâmetro ideal porque ele não é real, né? Ele serve para algumas coisas, para algumas pessoas. E aí eu queria fazer uma pergunta para a Sabrina. O projeto, ele já acabou, vocês vão acompanhar o processo? E outra pergunta é sobre a reforma da mídia. Você acredita que ela tende a ser mais um processo de legalização possível alguém ou ela pode se ajudar, né, a mídia a ter mais a prevenção social, sabe? Ajudar nesse sentido que a mídia, para quem a mídia deveria servir também, né? Como que a gente faz? A gente responde tudo, comenta ou espera mais pessoas? Gostaria de alguém faz você fazer uma outra pergunta, a gente pode sim, vocês respondem tudo. Eu queria colocar só mais uma pergunta, não vai atrapalhar. Só queria te cumprimentar, acho que
pessoal, o que me motivou a ir atrás de tudo isso e de desenvolver o projeto, um pouco dessa história, se você puder contar. Como é seu nome? Ana Paula. Ana Paula, e você, seu nome é? Desculpa. Thaís. Bom, acho que sobre a primeira questão que você colocou, eu vou falar sempre do meu jardim, assim, né, do meu quintal, porque é o que eu estou investigando e é o que eu consegui falar. Eu prefiro me ater a isso. Quando você fala das questões legais, né, acho que isso na questão da moradia é muito visível. Acho que até o Guilherme pode falar mais disso, porque existe a função social da propriedade, né? Isso é uma questão, está previsto em Constituição, toda propriedade tem uma função social. E que o direito à moradia é absoluto e o direito à propriedade é relativo, né? Ou seja, tem uma hierarquia aí, né? Quando existem processos de reintegração de posse, como o Guilherme acabou de comentar, essas prioridades são claramente invertidas, né? Quer dizer, o direito à propriedade vira absoluto e o direito à moradia vira relativo, né? Porque, claro, todo o aparato burocrático ele serve para reforçar, digamos, para manter a classe hegemônica, enfim, liderando tudo e coordenando e impondo as suas pautas, né? Isso está muito claro na questão da moradia. E aí eu faço coro com o Guilherme e com a dona Celina que essas questões elas são mudadas de fora para dentro, não de dentro para fora, né? Às vezes a gente tem um pouco essa ilusão assim, de que fazendo acordos políticos, mesmo, aí vou ser um pouco polêmica, assim, mas mesmo a questão do plano diretor estratégico, né, que a gente sempre pensa que, agora sim, né, agora vai sair. O Haddad acabou de mandar um PL, que é esse PL que é 157, né, que coloca em risco as EIs, né? Quer dizer, as EIs são uma conquista dos movimentos sociais, né? E o Haddad, depois de aprovado o plano diretor estratégico, lança esse PL no escuro, né? Os movimentos de moradia não foram ouvidos, fizeram uma audiência, imediatamente depois uma audiência pública, chamada por um vereador do PT, não lembro qual, Secretaria de Habitação Municipal e o Poder Executivo não foram, né? A ideia dessa audiência era para que explicassem esse PL, né, para os movimentos de moradia, não foram, né? Então, essa percepção que você tem está muito clara, assim, está muito focada na realidade. Essas leis, todo esse aparato burocrático está aí para reafirmar os poderes hegemônicos e acreditar que essa transformação, que a ruptura desse aparato burocrático vai acontecer por meio do aparato burocrático digamos, a cobra mordendo o próprio rabo, né? Isso não existe. Então eu faço com o Guilherme, com a Celina, de que essas mudanças têm que ser feitas na mão, não tem receita. Aí muitas pessoas perguntam, então você está criticando o projeto, etc. Qual que é a solução, gente? Desculpa, se eu tivesse, se fosse tão fácil assim, agora certeza, porque não é solução não ouvir as pessoas que nunca são ouvidas, isso é fato, né? E que fazem parte da cidade também. Você perguntou do... Sim. Essa questão da legalização, a gente pode pegar, por exemplo, acho que um outro exemplo é a regularização de favelas. Você pode pegar um exemplo histórico, que é o Moinho, por exemplo, que está lá há décadas também, e você vê que não há nenhuma vontade política de você botar saneamento, você botar luz elétrica, você botar água lá. E mesmo em outros casos, por exemplo, você pega o que era a Vila Itororó também, que é um caso que poderia ter uso capião, que estaria dentro do previsto da lei, e as pessoas foram simplesmente despejadas, e agora também é um projeto patrocinado pelo Itaú, né, vai virar um centro cultural, e as pessoas foram inclusive, elas foram movidas de lá, foram colocadas em uns prédios mais ou menos próximos, inclusive tem uma reportagem bem ridícula, assim, mostrando assistentes sociais ensinando eles a viverem dentro de um prédio, assim, é uma coisa bizarra. Então,
É uma questão de vontade política. Quando a gente tem uma aberração como essa, que é uma lei que realmente protege os pobres, que é essa questão da função social da propriedade, ela simplesmente não funciona, porque ela não tem estatuto. A mesma coisa funciona com o Estatuto da Cidade, que também fala em desapropriação de prédios que não têm função social, também é uma coisa que não acontece. O que acontece é que você acaba pagando o valor de mercado. Então, a lei é assim que funciona, ela serve só para manter o poder de quem já tem. Para a justiça é difícil ela servir, realmente. Da reforma da mídia, e tinha uma outra questão. Acho que ela ajuda, né, na difusão da notícia, da informação, quanto aos movimentos sociais, às movimentações sociais. Sim. Cara, você perguntando isso, de novo é a cobra mordendo o próprio rabo, né? Se a gente for pensar, essa questão da reforma, da mídia, etc., isso já é tipo antigo. Entra governo, sai governo, essa pauta sempre é tomada e sempre cai. Porque quem noticia essa pauta são os grandes veículos de comunicação, que são tipo, meia dúzia de famílias, menos, que não estão interessados nisso. Então é óbvio que essa pauta sempre vai cair, sempre, sempre. De novo, eu acredito que se houver alguma reforma, não vai ser uma reforma de dentro para fora, mas de fora para dentro. Eu sempre lembro de uma aula pública que o Paulo Arantes deu na frente da prefeitura durante as jornadas de junho de 2013, e ele estava comentando, acho que de um movimento da prefeitura de chamar o MPL para conversar e tal. Ele falou: gente, não sejam ingênuos, não existe poder hegemônico que seja autorreformável, não existe. Tipo, se eles te chamarem para conversar, eles vão engolir vocês, entendeu? Então, fiquem onde estão, fiquem de fora, né? Porque daí o poder de atuação é muito maior. Eu entendo que os jornalistas independentes, que é imprensa independente, aí não é puxando sardinha para o meu lado, assim, mas é que eu vejo de fato o trabalho de muitos colegas que estão trabalhando, digamos, em condições muito difíceis até, de trabalho, de estrutura, de dinheiro, de tudo, e estão produzindo materiais muito bons, assim. Investigação jornalística, denúncias, e mesmo dando voz a pessoas que podem dar luzes novas, né, para problemas antigos. Né? Então, quando a gente vê na imprensa assim, determinados problemas, né, determinadas questões, os jornalistas da grande imprensa sempre têm os nomes-chave, né, que vão confirmar as suas... Então a gente está sempre falando da mesma coisa, na real, né? E sempre com as mesmas pessoas. O jornalismo independente, ele tem esse frescor, assim, essa coisa de... Não frescor pelo frescor, mas tipo, essa coisa de não ter compromisso com chamar fulano ou ciclano ou beltrano, entendeu? Para poder dar as mesmas aspas de sempre. Então conseguir ampliar as vozes e ampliar as perspectivas. Então acho que se existe uma reforma, na verdade não é uma reforma no sentido de vamos mudar o que está aqui, mas tipo, vamos construir alguma coisa nova para se sobrepor a isso que existe. E a Ana tinha perguntado da motivação. Eu te agradeço pelo cumprimento. E a motivação para criar esse projeto foi uma história pessoal. Eu morava no centro da cidade, morava no Copan, em 2009, na menor kitnet que tinha, um quadrado, assim, na época em que o Copan ainda tinha aluguéis que eram acessíveis a jornalistas independentes. Assim. Então, morei lá por 2 anos e meio, e quando acabou o contrato eles dobraram, assim, aí eu já não conseguia mais pagar e não tinha nenhum motivo para terem dobrado. Não é que... inclusive as pastilhas estavam caindo, as pastilhas do Copan estavam caindo, tipo... Mataram um cachorro, tipo, estava zoado e aumentaram, assim. E aí eu falei, mas tentei negociar, não, mas é que é preço de mercado. Eu falei, gente, preço de mercado, tipo, aonde, entendeu? E aí não teve acordo e eu tive que sair, e fiquei muito tempo procurando um lugar para morar na região central, porque é onde eu trabalho, onde eu circulo, onde tem todos os meus temas de investigação estão ali. E eu lembro que teve um dia que eu tinha encontrado um lugar e cheguei e já tinha alugado, e eu sei que eu estava muito cansada, assim. E foi um dia que eu tinha visto muita gente em situação de rua. E teve uma noite que eu contei pelo menos 40 pessoas, assim, em torno ali das Casas Bahia, e fiquei pensando
que se para mim era difícil, né? Tipo, eu sou branca, classe média, né, privilegiada, tenho condição de buscar uma saída, há pessoas que não têm essa perspectiva, não por meritocracia, mas porque existe todo um aparato que está ali para fazer com que elas não tenham perspectiva mesmo. Assim. Então foi a partir daí que eu comecei a pensar no qual era o motor de tudo isso, né? Que era a gentrificação, etc, etc. Eu comecei a estudar o tema, então foi aí que surgiu o projeto, nesse momento. Minha pergunta para o Guilherme, você falou que você tem Inclusa, eu atuo no SAJU da USP e eu participei da festa do dia 12, na Xavier de Toledo. Xavier de Toledo. E logo depois, assim, na verdade uma semana depois, a gente teve a notícia de que a reintegração já tinha sido dada pelo juiz 2 dias depois da ocupação. E aí também retomando o que você falou da ocupação da Pamplona, é sistemático como o judiciário atua em favor dos proprietários e da classe dominante. E aí eu vejo que é muito importante, o movimento social é muito importante, mas como que se consolida uma ocupação frente a esse? O juiz nem lê, nem se dá conta do que aquelas pessoas estão passando, qual é o direito, qual é a situação do imóvel, ele consegue a reintegração. Então, o que a gente faz frente a essa sistemática e como a ocupação se consolida e pode durar e ultrapassar esses primeiros 3 meses que são críticos? Então, dando uma pergunta dele, assim, uma coisa que eu fico fascinado no tema, o instrumento do plano diretor, a gente estuda muito ele, desde o primeiro semestre que a gente entra até quando a gente está saindo da faculdade. E a gente sabe que nem tudo são flores, assim, eles desenvolvem um documento, falam coisas que fez para tornar a cidade um lugar muito melhor, etc e tal. Só que uma vez que acontece, a gente tem essa questão do interior progressivo, a gente tem instrumentos como o Capião, direito de propriedade, etc., que está no estatuto da cidade, mas a gente sabe que assim, a gente tem essas leis, só que eu acho que é muito interessante esse ponto que não é isso que acontece. Apesar de ter aquilo lá, a lei, mesmo depois de ser aplicada, ela já começa a se enfraquecendo, e eu gostaria de fazer uma pergunta de como também bem relacionado com o de como está acontecendo isso. Esse conceito é o maior número de ocupações que você tem na cidade de São Paulo, e como que elas estão, se elas estão conseguindo sobreviver, os tipos de como que mais ou menos a dinâmica que está acontecendo lá. Tá. Em relação ao ponto jurídico, realmente é muito difícil. Precisa ter muitas brechas para uma ocupação segurada. Tudo é levado em questão, né? Se o cara está exercendo, tem propriedade, tem posse. Se o cara está exercendo posse, de alguma forma, se o cara tem uma gráfica, se o cara tem algum material lá dentro, de alguma forma ele consegue estacionamento, como muitos têm ainda, né? Deixa o prédio inteiro vazio e o andar térreo como estacionamento para lucrar. Então, de alguma forma, ele consegue provar que ele tem posse ainda desse imóvel. Tem a questão da dívida, né, que na verdade a lei não fala nada se você tem dívida ou não, ela fala que toda propriedade tem que ter função social, mas eles levam muito em conta se o imóvel está devendo ou não. Eu lembro de um caso de uma ocupação que conseguiu rebater todos os recursos e permanecer lá, que é o caso da ocupação Marconi. Eles fizeram um grande caso, eles reuniram páginas e páginas de documentos, eles pegaram todos os dados das pessoas, o que elas precisavam, quem elas eram crianças que, se fossem despejadas, iam perder o ano letivo. Então, assim, é um caso que conseguiu rebater tudo. As outras, às vezes, podem ficar lá por sorte de o dono não entrar com recurso, como quase foi o caso da ocupação Mauá, que ela ia conseguir o uso capião, porque ela ficou acho que 5 anos sem ninguém reclamar a posse daquele prédio, que era um hotel antigo com uma dívida de milhões também. Só que um ano antes de vencer essa parte do uso capião, um dia antes, o cara entrou na justiça e agora ela está fazendo 8 anos, mas ela ainda está difícil. O Haddad vai acabar, diz ele, pagando para o dono para comprar o prédio e construir a habitação social. Sendo que dessas não são as mesmas pessoas que estão dentro do prédio hoje. Ele quer tirar todo mundo, botar de volta 20% dos que moram lá e depois botar isso para a fila dele lá da habitação, que também a gente não sabe que fila é essa e de onde sai.
A outra pergunta, desculpa, em relação ao plano diretor e... Como está dando isso lá no processo atual? Então, permanece a mesma coisa, né? O que tem agora é essa forma oficial de se construir, através do Minha Casa Minha Vida nas EIs, que isso tudo agora virou um edital da prefeitura em conjunto com a PPP da Casa Paulista do Alckmin. Ninguém tem muita certeza de nada, né? Eu sei que na véspera desse edital, ano passado ele tinha prometido desapropriar 41 prédios, começaram a cair alguns prédios, entre eles a Marconi, ela simplesmente sumiu desse edital, que é para ser construídos. E os instrumentos jurídicos permanecem a mesma, inclusive está cada vez mais difícil agora segurar ocupações. O que está acontecendo muito, o que não acontecia antes, é que a polícia está sendo avisada, está chegando ali naquele período de flagrante, que é de 48 horas, e está tirando de qualquer jeito as pessoas, porque parece que tem uma ordem da esfera municipal que é para não deixar ninguém ficar entrando nos prédios e passando isso e deixar para a questão jurídica. E no judiciário a gente sabe que é talvez um dos maiores inimigos das ocupações, que os caras praticamente dão automático essas reintegrações de posse. Até ano passado, na época da Copa, teve esse Abril Vermelho, que juntou com as ocupações durante a Copa. Então foi feita uma grande manifestação que foi para frente do tribunal da Praça João Mendes lá, foi exigir que seja revisto caso a caso, porque praticamente os caras assinaram automático, sempre com o argumento de que tudo bem, existe essa função social da propriedade, mas não é vocês que têm que exercer ela. Vocês têm que ficar na de vocês esperando até o poder executivo se manifestar e cobrar que isso seja feito, como é o caso do PT Progressivo. Então, o que seria uma ferramenta para ajudar as ocupações e tal, ela acaba sendo um argumento para dizer que você não tem nada que fazer ocupação, você tem que esperar o poder público resolver essas questões da cidade. E nessa manifestação a gente acabou cobrando, eles falaram que iam revisar caso a caso, eles revisaram e todas foram reintegradas do mesmo jeito. Então, é o que a gente espera sempre, é o que a gente tem como perspectiva do Poder Judiciário, assim, nada muito positivo. No caso dos ambulantes, não seria mais fácil o Haddad chamar os ambulantes, que a gente paga, a gente não fica de graça na rua, tem uns que até fica. A gente iria pagar, aumentaria o orçamento do município. Então, o que eles estão fazendo com a gente? Eu fui cassada em 2011, entrei com advogado, estou com mandato de segurança, mas não é por isso que eu vi os outros, porque uma andorinha só, ficando, é fácil de ser tirado. Então, vamos arrumar mais andorinhas. E foi o que eu fiz. Eu arrecadei documento e fui atrás e corri, fiz um ato na Assembleia, fomos para frente, e aí começamos com o Fórum dos Ambulantes, né? E estamos até hoje, porque a luta não parou. E saiu caçado, entrou o outro com promessa, iludiu a gente, né? E a gente confiou. Só que a eleição vai vir, né? E o pessoal já todo mundo sabe. Agora, se eles não resolverem nessa gestão, como vai ser a próxima? E esse povo que depende de comer, de pôr feijão, arroz, a carninha, a salada na mesa, da onde eles vão? Se são uma classe de pessoas idosas, pessoas que estão, tem pessoas mais novas, mas estão ali desde o começo. Muita gente vem do norte, sem estudo. Como é que esse pessoal vai sobreviver? Vai ser mais um morador em situação de rua? Né? Porque se eu não tivesse feito um jogo de cintura, eu estava pagando aluguel e comendo pedra. Então, aí quando ele veio, caçou em 2012, ele caçou os bolsões, caçou geral. Então eles querem fazer uma cidade tipo Paris, com comida de rua, aquele negócio chique. O que o brasileiro precisa é do que eu já falei: educação, saúde, moradia. É isso. Não é criar um espelho d'água, né? Os arquitetos aí pensam em moradia que não custe tão caro, mas que é acessível para as pessoas poderem comprar e pagar, porque ninguém quer nada de graça. A gente tem, como é que se fala?
a honestidade de pagar. Eu acho que a pessoa humilde, ela paga melhor as contas do que os mais, né, lá de cima. Não é isso, meus amigos. A realidade do ambulante é dura, porque ela fica sob sol, sob chuva e sem ter outra opção de como ganhar a vida, né? E a gente não é pessoa desonesta que vai roubar, vai traficar, vai isso e vai aquilo. Não tem nem eu, a gente não nasceu, não aprendeu isso. Então, o que a gente sabe fazer é vender e falar, porque eu falo muito, né? Mas é falando que a gente faz a liderança, é falando que a gente põe a boca no trombone, né? Porque como é que saiu a lei da comida de rua e não saiu a lei para os ambulantes? O que querem fazer com os ambulantes? Meu mandato de segurança, se eu cair, eu recorro de novo. E as pessoas que não têm condições financeiras de entrar com advogado particular? É aí que a gente tem que pensar que o ambulante ele traz muito dinheiro para a cidade. E se fizer um cadastramento, que faça de forma correta, certa, né? Que dê um lugar para o ambulante no Agabaú para trabalhar, não para os grandes empresários. Aí não adianta excluir. E excluindo a gente, eu não tenho medo de me excluir, porque eu chego e boto a boca no mundo mesmo, né? Mas quem não sabe, fica ali coitadinha, ali sofrendo. Eu não nasci para sofrer não, sabe? Eu sofro dando risada. Então eu espero que os futuros arquitetos aqui pensem uma maneira de construir prédios, né, com menos custo, para poder